A gente está entrando na terceira campanha presidencial seguida com o Brasil sequestrado pela dicotomia entre Lula e Bolsonaro. Aqui, 2018, 2022 e agora 2026. De um lado Lula, do outro Bolsonaro. O que é o bolsonarismo uns dias para carregar a bandeira do Jair? 8 anos presos na mesma gangorra. E a cada eleição é aquela sensação de que o país é obrigado a escolher entre dois mundos que mal se falam. Pois é. Eu quero te propor um jeito diferente de olhar para isso. A pergunta que interessa não é qual dos dois é melhor. A pergunta é: o que afinal cada um deles oferece ao brasileiro? Porque quando você olha por esse ângulo, descobre uma coisa. Os dois oferecem coisas opostas. E os dois deixam de fora justamente o que mais importa. Vem comigo, vamos começar pelo Lula. O que o lulismo oferece é integração pelo consumo. É isso. Olha a lista. Bolsa Família, crédito consignado, Minha Casa Minha Vida, ProUni, salário mínimo subindo acima da inflação. Tudo converge num ponto só: te botar dentro do mercado. A classe C, nos anos Lula, pôde ter acesso a geladeira, TV, celular, a primeira passagem de avião, o diploma do filho na faculdade particular. O shopping center virou a arena da igualdade, o lugar onde o filho da empregada e o filho da patroa passeiam lado a lado. E preste atenção, porque isso é uma conquista de verdade, tá? O Bolsa Família matou o coronel. Uma mulher no interior do Maranhão, o cartão no nome dela significou parar de pedir favor ao vereador. O dinheiro cai todo mês, sem genuflexão. Isso é dignidade, isso não é pouca coisa. Mas a integração pelo consumo, ela tem 3 rachaduras. A primeira: consumir não é pertencer. O sujeito que comprou a TV de 42 polegadas sabe que pode comprar com uma classe média, mas ele não sabe se é classe média. A identidade fica instável, pendurada no extrato bancário. A segunda: o consumo pode ser tirado. A recessão de 2015 e 2016 mostrou isso de forma brutal. Quem subiu no crédito desceu na inadimplência. O que a renda dá, a crise tira. E a terceira rachadura, a mais funda: o consumo não responde à pergunta que mais pesa na vida de uma pessoa: quem sou eu? O que há de valor em mim? Esse desejo de ser reconhecido, de ser visto como alguém que tem valor, os gregos já tinham um nome para ele: é timos. É o lugar da alma que registra como os outros nos veem. Olhar do outro que diz: você faz parte, você tem valor. É onde mora o nosso senso de dignidade. Não confunde com vaidade não, que esse troço vai mais fundo, tá? O timos é isso: o desejo de ser visto como digno. E não ser reconhecido assim em sociedade, esse troço dói de verdade. Vira humilhação, vira exclusão, vira a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Lá nos anos 1950, o JK olhou para o candango, para o operário que levantava Brasília no meio do cerrado e disse: você está fazendo história. O Lula olhou para o mesmo brasileiro e disse: você agora pode ir ao shopping. Para um foi oferecido um lugar num épico. Para outro foi oferecido um par de tênis. Mas olha a ironia mais cruel. O Lula, ele mesmo, entende timos na pele. A biografia dele é toda sobre se tornar alguém que é visto, que é reconhecido. O nordestino que migrou no pau de arara, o torneiro mecânico que virou líder, o homem que foi preso e voltou por cima. O Lula nasceu Severino, o Severino do João Cabral. Mas o partido que ele construiu acreditou que dignidade se compra com aumento de renda. E não se compra. Por isso o lulismo só brilha quando a economia vai bem. Nunca antes na história desse país é um slogan de bonança. Quando a bonança acaba, o slogan fica falso. E o lulismo emudece, porque ele nunca soube falar de quem você é, só do que você tem. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa ideia que eu estou desenvolvendo aqui, o timos, o desejo de ser visto, eu trabalhei por inteiro essa ideia num filme. Se chama Os Partidos. É o 2º episódio de Nós Brasileiros, a série de streaming que fiz sobre quem é esse povo de 213 milhões de pessoas que somos. Ele começa em 1954 com uma Miss Brasil que perdeu o Miss Universo por 2 polegadas e fez o país inteiro se sentir rejeitado. E vai até o impasse de hoje, passando por Getúlio, por Brasília, pela seleção de Pelé e Garrincha, por Ayrton Senna. É feito com qualidade de cinema. O que você ouve aqui é o aperitivo, o filme é o prato. É uma história dos partidos políticos brasileiros. Por que funcionam quando funcionam, por que fracassam quando desmontam. E nesse feriado, com tempo de sobra, olha, é o tipo de coisa para sentar e ver com calma.
É ano de eleição, é bom entender o que está acontecendo, é bom entender um pouco como a política afeta a todos nós como sociedade. Assina o Meio Premium em nomeio.com.br/seja premium e comece por os partidos. Aliás, esse é o ponto de partida. A gente viu o que o Lula oferece, agora o Bolsonaro. O bolsonarismo oferece o oposto exato. Ele não dá geladeira, não dá diploma, não dá renda. O que ele dá é uma resposta para exatamente aquela pergunta que o PT deixou no ar. Quem é você? Você é um patriota, um cristão, um trabalhador honesto, um pai de família, um cidadão de bem. Você é o Brasil de verdade. E repara como isso é assimétrico. É aqui que a coisa fica interessante. O lulismo é procíclico. Funciona quando a economia vai bem, quebra quando a economia quebra. O bolsonarismo é o contrário, é anticíclico. Identidade não precisa de PIB. Você pode ser patriota desempregado, pode ser cidadão de bem no aperto. Aliás, a oferta de identidade funciona melhor ainda na crise, porque é justamente quando o consumo falha, quando o bolso aperta, que aquela pergunta "quem sou eu?" fica mais urgente. Quando o tênis some, sobra a pergunta sobre quem você é, e o bolsonarismo estava lá com a resposta na mão. Em uma frase, o PT deu ao pobre o que o psicólogo Abraham Maslow chama de necessidades básicas, comida, teto, consumo, mas tratou o reconhecimento como se fosse um efeito colateral da renda, um bônus que viria depois. O bolsonarismo surfou porque não havia resposta para essa pergunta: qual o meu valor? Ele entendeu que a equação é o contrário, o reconhecimento não vem depois, vem antes. A pessoa, ela precisa saber quem ela é antes de se importar com o que ela tem. Agora, calma. Isso não quer dizer que o Bolsonaro esteja certo, longe disso, porque o reconhecimento que ele oferece é envenenado. É reconhecimento pela exclusão do outro. Nós somos o Brasil verdadeiro e vocês não são. É pertencimento que só existe se tiver um inimigo do outro lado para apontar o dedo. É timos que vira ódio. O bolsonarismo achou a ferida certa e o brasileiro quer ser visto e enfiou nela o remédio errado. E o PT receitou o remédio errado, mas consumo para uma ferida que ele nem chegou a diagnosticar. E essa é a cilada da dicotomia. Não é que os dois sejam iguais, é que os dois são respostas pela metade. Um cuida do corpo e esquece a alma, o outro inflama a alma e a vira contra o vizinho. E enquanto o país fica preso nessa gangorra, os dois maiores pedaços do Brasil que cresceram nas últimas décadas ficaram sem ninguém que fale por eles de verdade. Um é a periferia urbana, que quer subir pela própria conta. Fé, trabalho, ambição, o sonho do próprio negócio. As igrejas neopentecostais, elas viram essa gente quando a política não viu. Deram rede, deram pertencimento, deram uma narrativa de que o sucesso é mérito seu. O outro mundo é o agro do Centro-Oeste, que deixou de ser coronel e virou indústria, com gente rica nova, classe média nova, cultura própria. Tem dinheiro, tem lobby, mas não tem partido, nenhuma história que o encaixe no Brasil. Qual é a sua saga? O bolsonarismo capturou o voto dos dois, mas capturar voto não é representar. É só pegar o voto. Por isso, uma eleição entre os dois não resolve nada de fundo. Pode ganhar Lula, pode ganhar o Bolsonaro. A gangorra continua. Porque o que falta não está no cardápio de nenhum dos dois. O que falta é a terceira coisa. A única coisa que cura essa fome de verdade. Reconhecer o brasileiro pelo que ele faz, não pelo que ele consome, como o lulismo, não por quem ele odeia, como no bolsonarismo. O JK acertou isso uma vez. Você pertence ao Brasil porque você ajuda a construir o Brasil do futuro, esse país que vai ser esplendoroso. O Candango e o Niemeyer, o arquiteto, cada um no seu papel, estavam ali no mesmo épico. Lá no poema do João Cabral, o retirante Severino nunca consegue dizer quem ele é. O nome dele é tão repetido que some. Ele não tem identidade. Como então dizer quem fala ora vora essas senhorias, não é isso? Esse Severino é cada brasileiro que até hoje não consegue ser visto pelo que é e pelo que faz. Não consegue encontrar a percepção desse valor que ele sente ter, mas que ele não consegue exatamente posicionar no Brasil de hoje. Enquanto a política continuar oferecendo só o tênis ou só o inimigo, ela vai seguir pequena demais para o país que a gente virou. Afinal, nós somos todos brasileiros. A gente precisa conseguir lembrar disso.
Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.